Salmos 139. Eu queria motivar os irmãos por alguns minutos a colocar a sua mente no Senhor e na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você veio aqui para ser abençoado pelo Senhor. E ouvir a voz de Deus é uma grande bênção. Então, independente de como você tem estado nos últimos tempos, talvez frio na fé, talvez fraco na fé, talvez você não consegue colocar a sua atenção, prestar atenção. Você vem para a igreja, você gosta de vir para a igreja, mas de repente, no meio da mensagem, você se encontra desapercebido. Eu quero dizer para você que você pode pedir para Deus para aumentar a sua fé, para te dar a alegria da salvação, para te ajudar a concentrar na palavra do Senhor, porque Ele faz isso. Ele faz isso. A palavra do Senhor diz que o Senhor veio para os doentes. Então, nós todos aqui estamos longe da perfeição. E Paulo disse, não que eu seja perfeito, ele disse isso, mas uma coisa eu faço, esqueço as coisas que para trás ficaram e olho para as que estão diante de mim. Então, se você vem de um desânimo, se você vem de um sono espiritual, um cansaço espiritual, você pode ser renovado hoje. Você pode ser abençoado hoje. Se você atentar para a palavra de Deus, é essa palavra de Deus que pode transformar, é essa palavra de Deus que pode fazer algo novo na sua vida. Amém? Então eu quero motivar, se você está nessa situação que eu estou dizendo, você vai ser tentado a dar uma olhada no celular, a dar uma volta, mas segura firme aí que Deus te trouxe aqui com um propósito nessa noite. Salmo 139, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e diante, e sobre mim pões a mão. Versículo 23, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pai, nós queremos louvar ao Senhor pela Tua palavra, queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de ouvir o Senhor. Nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Deus, usa de misericórdia para conosco. Deus, não nos deixa desanimado, não nos deixa cansado, não nos deixa desapercebidos, ó Deus. Nós queremos ser sondados pelo Senhor, nós queremos ser abençoados pelo Senhor, nós queremos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, quebra grilhões aqui, Senhor Deus, nessa noite, quebra fortalezas aqui, meu Pai, nessa noite, ó Deus, abençoa o teu povo. A tua palavra diz que aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Deus, nessa noite eu clamo por essa liberdade
no meio do teu povo, liberdade para ouvir a tua voz, liberdade para se alegrar no Espírito Santo de Deus, liberdade, Senhor Deus, para sentir o toque do Senhor, ó Deus, liberdade para glorificar ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus. Tira, meu Deus, todo o impedimento. Abre, Senhor Deus, a nossa mente. Fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assento. Esse salmista, o Salmo 139 aqui, ele começa fazendo uma declaração que todos nós temos conhecimento. As crianças foram para a salinha, e quando chegar ali na salinha, os juniores e o primário, eles vão repetir a regra da salinha. Não pode falar se não tiver permissão, não pode usar o celular. As crianças elas já sabem isso de cor. E depois os professores ali vão perguntar para as crianças: quem é Deus? E as crianças vão dizer: Deus, ele é onipotente, Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipresente. As crianças vão dizer isso. E depois vai se perguntar o que é a oração, e as crianças vão repetir. Então, é muito bacana o trabalho que é feito. Então, na verdade, isso que as crianças vão falar lá, a maioria de nós temos conhecimento, a maioria de nós acreditamos nisso, num Deus onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares, um Deus que está em nós e no nosso meio, um Deus que cuida de nós. Nós acreditamos no Deus Emanuel, no Deus conosco. Por isso que nós oramos para esse Deus, por isso que nós apresentamos as nossas causas a esse Deus, porque nós acreditamos que ele não só ouve as nossas orações, como ele se importa conosco. E aqui o salmista, ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, o Senhor sabe quando eu me assento, o Senhor sabe quando eu me levanto, o Senhor sabe quando eu ando, o Senhor sabe dos meus pensamentos. E ele diz: o Senhor me conhece, o Senhor, antes que eu fale alguma coisa, o Senhor já sabe. Então esse salmista, ele tem o conhecimento não apenas de Deus, mas ele tem o conhecimento do poder de Deus. Ele tem conhecimento da maneira de Deus trabalhar, da maneira de Deus agir. Ele sabe que ele não está sozinho, e ele declara isso. Ele declara que Deus conhece ele. Eu sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor sabe como eu estou. Eu sei que o Senhor não me deixa sozinho. E eu já contei aqui, no passado, certa época da minha vida, eu passei uma dificuldade de ver o agir de Deus na minha vida. Eu estava na igreja, eu estava trabalhando na igreja, estava ativo na igreja, e eu orava, mas eu não sentia aquele entusiasmo, não sentia alegria. Parecia que Deus estava longe de mim. E isso foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aquilo era difícil porque nós morávamos numa casa e tinha um basement, e naquele basement, todo sábado, eu descia às 8 horas da manhã para me consagrar e subia ao meio-dia, ali em jejum, em oração, em leitura da palavra, todos os sábados. E você sabe o que é você ficar 4 horas orando e lendo e não sentindo nada? Sabe o que é você ficar 4 horas toda semana buscando a Deus, sabendo, porque eu tinha e tenho conhecimento da palavra, eu sei que o servir a Deus é muito mais do que emoção, é muito mais do que sentimento, é pela fé que nós servimos a Deus, mas aquilo foi se prolongando a ponto de me incomodar. E nós liderávamos os jovens da igreja e fomos convidados para um congresso de jovens
num outro estado. E quando fomos para esse congresso, uma festividade, 2.500 jovens, e realmente naquela noite o poder de Deus caiu naquela igreja, e os jovens chorando, e jovens sendo batizados no Espírito Santo, uma alegria espiritual tremenda. Parecia que somente eu não sentia nada, e realmente não sentia nada. E no auge do culto, no auge daquela festividade, eu estava no cantinho, no meio daquela multidão, e desceu-me uma lágrima, e com essa lágrima eu disse para Deus, Deus, eu estou aqui. Foi a única coisa que eu disse, naquele culto todo, a única coisa que eu disse foi isso. Eu falei, não com palavras, mas não sei se você consegue me entender que às vezes as lágrimas dizem muitas coisas, né? E naquela lágrima eu disse, Deus, eu estou aqui. Acabou aquela festividade, acabou aquele culto, apagaram as luzes, todo mundo foi saindo e ia comer. E nisso eu fui cumprimentar o pregador. E quando eu fui cumprimentar o pregador, ele me deu a paz do Senhor. Ele começou a falar em línguas estranhas. E ele disse, você acha que eu não sei aonde você está? Deus, usando a boca daquele pregador, me encheu de alegria, porque com uma lágrima eu disse para Deus, Deus, eu estou aqui. E Deus disse, você acha que eu não sei aonde você está? Esse Deus é esse Deus aqui do Salmo 139, que Ele nos conhece, Ele sabe do nosso caminhar, Ele sabe da nossa vida, Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe não somente disso, mas Ele sabe dos planos que Ele tem para nós. Deus, Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. Deus, ele está planejando coisas melhores para você do que você pode imaginar. Esse é o Emanuel, que é o Deus conosco. É o Deus que está cuidando de nós. Agora, no versículo 23, no começo do Salmo, o salmista diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabe do meu caminhar, tu sabe do meu levantar. Mas no versículo 23 ele diz, Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Ele começa a trazer esse Deus que é poderoso, que está perto, que cuida, que abençoa, que protege. Ele começa a trazer esse Deus para dentro e dizer, Deus, aqui, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, prova-me e me conhece. E ele diz, vê se há algo em mim que é mal e guia-me pela vereda ou guia-me pelo caminho eterno. Conhecer Deus é relativo, é abrangente, porque nós conhecemos Deus muitas vezes de ouvir falar. Muitas vezes nós falamos em Deus, nós professamos Deus, nós temos um dicionário, um vocabulário todo dirigido para Deus, mas muitas vezes nós não deixamos esse Deus entrar. Muitas vezes nós não permitimos esse Deus entrar, e a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei. Quem abrir, eu entrarei. Este salmista, ele começa reconhecendo o agir de Deus ao seu redor. Mas ele disse, Deus, não é ao redor que eu quero, vem cá no meu coração e sonda o meu coração, sonda a minha mente. Eu não sei se você está percebendo que esse salmista, ele está chamando Deus para um relacionamento mais íntimo. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Deus quer um relacionamento mais íntimo. Deus quer algo
mais profundo. Deus quer algo mais sincero. Deus quer algo do coração. O Senhor, Ele nos salvou para isso. Ele nos salvou para se relacionar conosco. Quando Jesus ele subiu na cruz e ele disse: Pai, está consumada. Essa obra de consumação na cruz do Calvário é para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus. E não é um relacionamento de sábado à noite, mas é um relacionamento diário. É um relacionamento onde você tem intimidade. É um relacionamento onde você busca e Deus se deixa achar. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra do Senhor diz que o coração é o mais enganoso de todos. A Bíblia diz isso. O coração é o mais enganoso de todos. A palavra do Senhor também diz que há caminhos que ao homem parece ser bons, mas o seu fim é morte. Então, o meu coração muitas vezes me engana. O meu coração muitas vezes me leva por um caminho que eu penso que é bom. Eu acredito que seja bom. Falando em bom, alguém chega para Jesus, um jovem, e disse: Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, ele pergunta para aquele jovem: por que você me chama de bom? Você não sabe que só existe um bom, e esse bom é Deus? Isso aqui é muito interessante, porque nós podemos pensar, será que Jesus não era bom? Porque Jesus, ele confronta aquele jovem, dizendo: por que você me chama de bom? Por que você acha que eu sou bom? Porque, na verdade, o que nós pensamos, ou o que nós determinamos, ou o que nós achamos que é bom, muitas vezes para Deus não é. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem não era que Jesus não era bom. O que ele estava dizendo: olha, talvez o seu parâmetro de bom não seja igual ao de Deus. Talvez a sua definição de bom não seja igual a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos mostra isso. Ela diz que a nossa justiça são como trapos de imundície. Agora, imagina o que você acha que você é justo, o que você acha que você é bom, o que você tem por definição de ser bom, para Deus, é como um pano de chão sujo. É como um pano de chão que, se você passar no chão, vai sujar o seu chão. Então não serve nem para você limpar o chão. Essa, diante de Deus, é a sua justiça e a minha justiça. Então, muitas vezes, o nosso parâmetro de bom não é bom. Às vezes, o nosso caminho que nós achamos que é bom não é bom. Às vezes, o nosso coração nos dirige num caminho e nós pensamos que estamos num caminho bom, pensamos que estamos numa direção boa, mas não estamos. Mas o salmista aqui, ele teve a coragem de dizer: Deus, sonda o meu coração e me ajuda a andar pelo caminho certo. Me ajuda a andar na direção certa, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. A palavra de Deus diz que Davi, quem escreveu esse salmo aqui foi o rei Davi.
A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que um dia Davi recebeu a visita de um profeta e o profeta contou uma história para ele. Disse: Davi, havia um homem rico que tinha muitas ovelhas e muitos bois. E havia um outro pobre que só tinha uma ovelhinha. Esse homem rico recebeu uma visita na sua casa e ele poderia ter matado um das suas ovelhas ou um dos seus bois para a sua visita. Mas este homem rico, ao invés de fazer isso, ele matou a única ovelhinha do pobre. O profeta Natan apenas contou essa história. A Bíblia diz que Davi se levantou e disse: tão certo quanto vive o Senhor, este homem tem que morrer. Tão certo quanto vive o Senhor, este homem tem que pagar 4 vezes pela ovelha. E essa era a lei. Uma ovelha roubada, 4 deveriam ser pagas, um boi roubado, 5 deveriam ser pagos. Essa era a lei. Então Davi, na sua justiça, ele disse: tão certo quanto vive Deus. Ele usou o nome de Deus. Tão certo quanto vive Deus, este homem tem que morrer, e não somente morrer, ele tem que pagar pelo que ele fez. E a maioria de nós conhece o final da história, quando o profeta diz: pois é, Davi, esse homem é você. Foi você quem fez isso. E a Bíblia diz que Davi, ele começa a escrever o Salmo 51. Senhor, na multidão das tuas misericórdias, lembra-te de mim, porque o meu pecado está diante de mim o tempo todo. Mas o Senhor é rico em misericórdia, lembra-te de mim. Mas espera aí, Davi, você não disse que o homem tinha que morrer? Um certo quanto Deus vive, você não disse que o homem tinha que morrer? Você não disse que tinha que pagar 4 vezes mais e morrer? Essa é a nossa justiça. Sabe por que nós entendemos muito bem a nós mesmos? E sabe por que nós somos pacientes conosco mesmo? E nós não entendemos muitas pessoas que estão ao nosso redor? A resposta é simples. Porque nós julgamos as pessoas pelas ações. E nós julgamos a nós mesmos pelas intenções. Nós julgamos os outros pelo que fazem. Mas nós julgamos a nós pelo que nós intentamos. E nas intenções nós somos muito bons. E eu quero dizer para você que a intenção é um começo, é um bom começo. Mas como dizia o pastor que me ganhou para Jesus, ele dizia: de boas intenções o inferno está cheio. A intenção precisa levar a uma decisão. E a decisão precisa levar a uma transformação, a uma mudança. Então, quando esse salmista, ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece o cuidado de Deus, mas ele toma uma decisão e diz: Deus, olha aqui dentro agora. Olha aqui aonde as pessoas não conhecem. Olha aqui aonde só o Senhor pode entrar. E entra. Entra aqui porque eu estou te convidando. Entra aqui porque aqui o Senhor vai me conhecer na íntegra e eu vou conhecer o Senhor. Entra aqui porque aqui o Senhor é bem-vindo. Entra aqui e me mostra se tem algum caminho mau. Irmãos, é maravilhoso nós termos essa confiança em Deus. Muitas vezes nós dizemos para Deus: Deus, perdoa os nossos pecados. E já está. Nós não temos nem coragem de dizer para Deus os nossos pecados. Nós não temos nem coragem de abrir o jogo com o nosso Deus. Como se Ele não conhecesse.
como se ele não soubesse. A verdade é que esse salmista foi corajoso em tomar essa decisão e Deus gosta de pessoas corajosas. Deus se agrada de pessoas corajosas. A Bíblia diz que numa batalha de Israel, Deus disse para o general ou para o comandante Gideão, e disse: Gideão, fala para os covardes saírem depressa das montanhas de Gileade. Fala para os covardes saírem depressa daqui. Sabe por que Deus gosta de pessoas corajosas? Porque a Bíblia diz que Ele colocou em nós um espírito que não é um espírito de covardia. A Bíblia diz isso. Ele, o nosso Deus, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus, a Bíblia diz que Ele é general de guerra. Deus, Ele não foge da batalha. Deus, Ele não deixa para amanhã, Deus, Ele é Deus de batalha, e ele colocou em nós um espírito que não é um espírito de covardia. Eu queria fazer uma pergunta para você: que espírito é esse? Que espírito é esse? Não é estudo bíblico? Mas você pode me responder: que espírito é esse? Deus colocou em nós um espírito que não é de covardia. Que espírito é esse? A Bíblia fala que não é de covardia, mas é de ousadia. Que espírito é esse? Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? As crianças também respondem lá: quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Por que Deus não gosta de covardia? Porque Ele colocou em nós Ele mesmo, o próprio Deus, que não é um espírito de covardia. Deus não é covarde. Então, por mais que a nossa natureza, ou a nossa personalidade, ou o nosso caráter possa ter sido de covardia, de nos escondermos, de nos acovardarmos, de não termos coragem de enfrentar, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Quando nós confessamos a Cristo, nós nascemos de novo, e a Bíblia diz que nós somos agora uma nova criatura, criados para as boas obras, para vivermos em novidade de vida. Escuta, novidade de vida. Tem muita gente que não está percebendo o novo de Deus. Tem muita gente que está olhando para baixo e não está percebendo. Sabe por quê? Porque tem medo de dizer: Deus, mostra para mim aonde é que eu tenho que mudar. Nós estamos com medo de mudança. Nós estamos com medo de transformação. Nós estamos com medo de nos entregarmos. Nós reconhecemos, como o salmista reconheceu: Deus é poderoso. Deus é tudo. Deus é majestoso. Deus, ele cuida. Deus, ele protege. Deus, ele... E nós deixamos Deus assim, ao redor. Deixamos Deus ao redor. Mas esse salmista aqui, ele foi corajoso o suficiente para dizer: Deus, não é ao redor não. Vem cá. Faz uma limpeza aqui. Faz uma faxina no meu coração. Mostra o caminho mau. Me mostra o caminho mau. E guia-me pela justiça. Não é pela minha justiça, pela tua justiça. Irmãos, isso é tremendo demais, porque precisa de coragem para isso. Sabe por que precisa de coragem? Porque você não quer ver o seu mal. Uou. Porque a sua definição de bom não é a mesma definição de Deus.
Porque eu e você somos egoístas. Eu e você temos uma natureza pecaminosa. Eu e você pensamos em cada um de nós pensando no seu próprio umbigo. E nós temos medo de nos aproximarmos desse Deus. Só que nós esquecemos que esse Deus, em primeiro lugar, ele é Pai. Em primeiro lugar, ele é Pai. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ele tem uma vontade para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que o Senhor dizendo, se vocês são maus. Uou! Então agora a gente não é tão bonzinho assim. Se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Então, quando nós nos deparamos com Jesus, quando nós nos deparamos com a justiça de Deus, nós vemos que nós não somos tão bons assim. E aí, o que fazer? O que fazer? Ter coragem de dizer, Deus, entra aqui e mostra o que precisa mudar. Entra aqui e mostra o que precisa mudar. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Alguém pode me dizer o que vai acontecer se você fizer isso? Você está rindo? O que vai acontecer? Se você falar, Deus, entra aqui e mostra para mim o que está de errado. Hã? Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Aí é que está o nosso medo. Porque nós não queremos. Nós não queremos ver. Porque se nós vermos, nós seremos impulsionados a sermos transformados, a uma mudança. Agora, deixa eu dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. O que Deus está querendo fazer não é mal, não é ruim. O que Deus está querendo fazer, nós não precisamos ter medo. Nós podemos confiar e nós podemos fazer igual o salmista. Senhor, o Senhor conhece o meu assentar, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece quando eu deito, quando eu me levanto, mas eu quero que o Senhor conheça aqui dentro. E eu quero que o Senhor me deixe conhecer o Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre aonde é que eu preciso mudar, aonde é que eu preciso transformar, aonde é que eu preciso me ajeitar com o Senhor. A palavra do Senhor diz que o jovem chegou para o pai e disse, pai, eu quero a minha parte na herança. E a maioria de nós conhece essa história, o filho pródigo. Esse pai, eu posso dizer, um paizão. Porque eu não dava herança nenhuma. Como assim? Eu não morria. Que herança que você ganha? A Bíblia diz que esse pai dividiu a sua herança entre ele, o filho mais velho e o filho mais novo, e deu a parte do filho mais novo. O filho mais novo saiu por aí. Foi curtir a vida. E quando ele tinha dinheiro, alguns de nós conhecem isso aí na prática, ele tinha muitos amigos. Acabou o dinheiro. Acabaram os amigos. Este jovem agora se encontra numa situação que ele lembra da casa do pai dele. Guarda isso aí no teu coração. Ele lembra da casa do pai dele. Noemi, ela foi ser imigrante. Foi tentar a vida num lugar diferente. Quando chegou lá,
o seu marido faleceu. Os filhos de Noemi casaram. Os 2 filhos de Noemi morreram também naquela terra estranha. Agora Noemi era uma viúva, sem os seus filhos, só sobrou ela e as noras. Olha que declaração linda. Noemi estava no fundo do poço. Ela estava no fundo do poço a ponto de ela dizer: não me chame mais de Noemi. Eu não quero mais ser chamada de Noemi, porque Noemi significava agradável. Significa agradável. Ela disse: eu quero que me chamem de Mara, porque eu sou amargurada. Mas no meio daquela amargura, ela lembrou de uma coisa. E é isso que o texto bíblico diz. Ela disse: lá em Belém é a casa do pão. Eu vou voltar. Esse filho pródigo, ele chegou numa situação que a Bíblia diz que ele estava comendo a comida dos porcos. E eu quero abrir um parênteses e dizer para você: o orgulho nos leva até o curral. Isso dele estar comendo a comida dos porcos, nada mais é do que estepes de orgulho, passos de orgulho. Mas quando ele estava lá comendo a comida dos porcos, ele lembrou e disse: na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu estou comendo. Agora é onde nós vamos precisar tomar decisões se nós quisermos. Ele disse: eu vou me levantar e eu vou voltar à casa do meu pai. Já não sou digno de ser chamado de filho, mas eu vou pedir para ele para trabalhar como empregado na casa do meu pai. Reconhecimento, decisão e reconciliação. Ele reconheceu a situação que ele estava. E mais uma vez eu vou abrir outro parênteses aqui. A Bíblia diz que tem muitas pessoas que têm nome de vivo, mas são mortos. A Bíblia diz isso. Tem muitos que têm nome de vivo, mas são mortos. Nós precisamos reconhecer a nossa situação para com o nosso Deus, a nossa situação espiritual, que talvez nós venhamos pensar que está boa. Está tão boa que nós temos medo de dizer: Deus, mostra para mim se tem algo para ser consertado. Aquele jovem, ele reconheceu, mas ele não parou por aí. Ele tomou a decisão. Ele se levantou e ele foi. Voltou. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste e volta. Quando Elias estava escondido na caverna e Elias disse: Deus, eu não aguento mais. Eu quero morrer. Deus disse: Elias, sai da caverna, porque eu quero falar contigo. Quando Ezequiel se prostrou, Deus disse para ele: Ezequiel, se levanta, que eu falarei contigo. Será que você está percebendo que Deus está esperando uma atitude sua? Um reconhecimento? Deus não está como no tempo de Lutero, a igreja pregava, esperando você vacilar para ele pisar no teu pescoço, para ele te condenar, para ele te largar. Não, Deus está de braços abertos
braços te esperando, como aquele filho pródigo quando voltou e disse: pai, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas eu quero um trabalho. O pai disse: não, filho, toma sandália nova, toma vestes novas, toma um anel novo e nós vamos celebrar, porque você voltou. Deus está de braços abertos. Deus está de braços abertos para te abençoar, para te receber. Mas você precisa reconhecer. Reconhecer. E a primeira coisa, reconhecer o quê? Reconhecer o quê? O que eu preciso reconhecer? Primeiro, as minhas misérias. Todos nós aqui somos muito bonitos por fora. Todo mundo arrumado, todo mundo perfumado. E os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Eles nos afastam de Deus. A Bíblia diz que Deus não está de braços cruzados para que não possa nos abençoar. A Bíblia diz que Deus não está com seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós olhamos para nós. E sabe o que nós vemos? Nós vemos uma pessoa boa. Eu tô pregando isso porque eu estou no mesmo barco. Eu olho para mim e eu vejo uma pessoa boa. Eu vejo uma pessoa legal, uma pessoa da comunidade, uma pessoa que está trabalhando, uma pessoa que está correndo atrás do prejuízo, uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Eu gosto de ajudar os outros. É isso que eu estou vendo de mim. Agora, a única maneira de Deus olhar para mim e ver algo bom em mim, escuta isso, a única maneira de Deus olhar para o Sandro e ver algo bom em Sandro é se Deus olhar e ver Jesus na vida do Sandro. É a única maneira. É a única maneira de Deus olhar e ver algo bom. Ele olhar e dizer assim: esse aí é bom, é se ele ver Jesus em mim. Porque fora disso, eu sou como um trapo de imundície que não serve para nada. E os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aí, o que nós podemos fazer? Nós podemos ter a coragem, em primeiro lugar, de reconhecer a nossa imundície como pecadores. Em segundo lugar, nós podemos lembrar que na casa do nosso Pai tem suprimento. Na casa do nosso Pai tem perdão para os nossos pecados. Na casa do nosso Pai, Ele nos purifica de todo pecado. E nós precisamos ter coragem para tomar essa decisão. Coragem de tomar essa decisão. Deus te trouxe hoje aqui para te abençoar. Mas escuta, não é abençoar o teu trabalho, não é abençoar a tua casa, não é abençoar a tua família. Ele pode abençoar isso tudo, mas abençoar a tua alma. Abençoar o teu ser interior que ninguém conhece. Abençoar o teu espírito de uma maneira que você tenha uma fonte que jorra dentro de você. O negócio está dando tudo errado, tem um monte de problema e você está com uma alegria, com uma paz que só Deus pode te dar se você tomar essa decisão. Senhor,
som do meu coração, vê se tem algo em mim que precisa ser mudado. Guia-me pelo caminho eterno. Queria que por um momento você fechasse seus olhos. Por um momento você olhasse para dentro de você. Por um momento você pudesse pedir a Deus perdão pelos teus pecados. Por um momento você pudesse olhar para dentro de você e ver que lá dentro não é tão bom assim. Não importa o quanto que você ora. Não importa quantas vezes você jejua por semana. Não importa se você é dizimista ou não é dizimista. Não importa se você não falta culto nenhum. Esse teu eu sem Deus é um sepulcro caiado. Agora a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. E eu quero profetizar vida na sua vida. Eu quero profetizar vida na sua mente. Eu quero profetizar vida no seu coração, nas suas emoções. Eu quero profetizar Jesus em você. Eu quero profetizar um espírito que não é de covardia, mas o Espírito Santo de Deus dentro de você, te possuindo de uma maneira que você possa desfrutar do que Deus tem para você. Tenha coragem agora de dizer: Senhor, me guia pela vereda da justiça, Senhor, me guia pelo caminho eterno, Senhor, me guia pela verdade. A palavra do Senhor diz que o Senhor disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador e Ele vos guiará em toda a verdade. O teu coração pode ser enganoso, as tuas emoções podem te enganar, o caminho pode ser de morte, mas o Espírito Santo, ele te guia em toda a verdade. Em toda a verdade. Pai, eu quero orar nesse momento por pessoas, ó Deus, que estão sentindo esse peso, que estão sentindo, meu Pai, dificuldade dessa caminhada, estão sentindo, ó Deus, que não vão chegar lá, não vão conseguir ir até o fim, meu Deus, na autoridade, no nome de Jesus, ó Pai. Eu quero decretar na mente dessa pessoa o poder do Senhor. Eu quero decretar, Senhor Deus, o Senhor envolvendo essa pessoa não apenas por fora, mas por dentro, de uma maneira que a paz do Senhor venha inundar o coração dessa pessoa. Meu Pai, aquele que já não tem mais alegria, Senhor Deus, de estar na Tua presença, de falar contigo, de ouvir a Tua voz. Meu Deus, eu quero te chamar a vida aqui nesse momento. O Senhor diz para o profeta: levanta a tua voz para esses ossos. Aquele profeta profetizou no meio de um vale de ossos secos, e a Bíblia diz que veio vida sobre aqueles ossos, ó Deus. Então nessa noite eu profetizo sobre essa igreja vida e vida em abundância em nome de Jesus. Vida espiritual, vida espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Queria convidar a Bárbara aqui. Queria convidar você a se colocar de pé.
se nós continuarmos vivendo e chegarmos à velhice, nós vamos viver de recordações. Meu pai, com 82 anos, eu ligo para ele conta história, conta história, conta história. Eu ouço assim por 1 hora. E eu falo, meu Deus, é isso que ele tem. Recordações. Recordações do que fez, recordações do que deixou de fazer. A palavra de Deus diz que Salomão também chegou nessa situação, sentado na cadeira de balanço. Ele começa a recordar da sua vida e ele começa a declarar vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Ele diz isso. E ele vai escrevendo o livro de Eclesiastes. No final, Salomão dá um conselho aos jovens. Se você ouvir os idosos, é isso que você vai ouvir deles, conselhos. Conselhos para aproveitar as oportunidades. E alguns de nós, quarentão, cinquentão, né? Já começamos a aconselhar também os nossos jovens, tentando mostrar para eles a oportunidade que está diante deles. Salomão diz assim: jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenha mais contentamento neles. Olha, Salomão podia ter aconselhado tanta coisa, né? Salomão podia ter falado, jovem, mete a cara nos estudos, estuda muito, jovem, trabalha muito, jovem, junta muito dinheiro. Mas o conselho dele, ele disse, eu tive tudo. Eu tive mulheres, eu tive construções, eu tive plantações. Salomão diz assim, nada do que os meus olhos desejaram, eu poupei, eu tive. Um homem que teve tudo. E o conselho dele, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não tenha contentamento nele.